Sou o Matheus. Eu sou a Júlia e você está no Ainda Dá Tempo. Ainda dá tempo de falar sobre puerpério pós-parto. A gente vai falar sobre o puerpério, as dificuldades que a gente está passando e algumas dicas também que pode te ajudar aí. A gente resolveu falar sobre o puerpério porque é um assunto que a gente percebe que não é muito falado. Eu mesmo nunca tinha ouvido falar em puerpério. No YouTube a gente até encontra vídeos, só que no dia a dia assim não se conversa sobre isso. Então a gente quer dar algumas dicas, o que a gente fez para passar por esse momento que é um pouco intenso. Na gravidez as pessoas já falavam com a gente, né? O quanto seria difícil, que era pra gente dormir, dorme muito, porque quando o filho for vir, você não vai dormir mais, sua vida vai acabar, enfim, coisas assim. E a gente não imaginou, a gente na verdade nem levou muito a sério o que as pessoas tinham falado. E a gente começou a ver que muita coisa era real. Bora começar do começo. O puerpério, ele começa logo quando o neném nasce. Quando o neném nasce, já tem uma queda hormonal muito grande. Gastou muita energia, gastou seus hormônios ali para poder parir, para poder ter o seu neném. Isso já começa a mexer com você. O que eu faço? E agora, né? Tipo, o bebê nasceu, a gente tava lá no hospital, a gente ficou meio assim sem saber o que fazer, assim, né? Pelo menos eu me senti assim. Tava exausta do parto, né? Porque são muitas horas de parto. Olha que ainda no hospital a gente ainda tem ajuda, né? Ajuda das enfermeiras. A gente não faz tanta coisa assim em relação ao bebê, mas a amamentação. Mas eu acho que o jogo mesmo ali do puerpério é quando você chega em casa. Que você não tem ajuda, né? Você não tem enfermeira, não tem ninguém ali para perguntar nada. Você tem que se virar. A mulher já tá com a mudança de hormônio gigante, uma nova rotina assim totalmente diferente que é estar com a criança, amamentar, trocar a fralda, entender por que tá chorando. E isso no início é muito difícil, pelo menos pra gente foi. E aí eu lembro que no primeiro dia que eu cheguei em casa, me deu uma sensação de alívio, né, por estar em casa, porque eu não queria ter o parto hospitalar, acabou acontecendo. E aí eu só queria voltar para casa, eu só queria ter a energia da minha casa, deitar na minha cama. Então assim, a primeira instância foi um alívio. Mas aí, quando começa a rotina, né, de cuidado com o bebê, fazer as coisas básicas, de dar banho, de dar mamar, fazer as suas coisas e ainda tem que arrumar a casa. A importância de ter um apoio. A minha mãe ficou quase um mês com a gente nesse período aí de puerpério, e isso foi de grande importância para que a gente não surtasse, literalmente, né? Porque 100% da nossa atenção ali pro cuidado com o bebê, a gente não queria fazer as coisas da casa, a gente não queria fazer comida, não queria arrumar casa, até porque senão seria extremamente cansativo também fazer tudo, né? E ainda o Matheus trabalhando, né? Não é nem que a gente não queria, porque não tem como. Porque você não dorme, quando ele tá dormindo você quer dormir, você quer descansar, então você não quer fazer nada, porque você está extremamente cansado, estressado. As primeiras noites foram muito angustiantes, né? O Matheus ficou acordado praticamente quase 2 noites seguidas, porque o neném faz um barulhinho, você fica meio desesperado, você não consegue dormir. Vou dar um giro ali, que ele tá chorando, vocês continuam o papo, depois eu volto. E aí você fica extremamente preocupado, porque ele faz um barulhinho, você acha que ele tá engasgando, você acha que tem algum problema com ele. De noite o Matheus ficava acordado, 100% acordado, ele não dormia. E eu conseguia dava uns leves cochilos, assim, dormia. E aí eu ficava mais tranquila porque ele ficava acordado olhando o bebê, né? Então eu só conseguia dormir por causa disso. E ter que acordar, né, de madrugada para amamentar, para trocar, né? Essa rotina é muito pesada, porque você vem da sua vida normal, você dorme a noite toda, você dorme muito, às vezes você acorda a qualquer hora, e aí você tem que começar a acordar de madrugada. Então essa privação de sono foi muito difícil, intensificando durante os dias, porque você vai ficando muito sem dormir. A gente viu que não era viável o Matheus não dormir de noite, porque a gente não iria conseguir sustentar essa rotina, né? Ele ia ter que dormir, porque ele ia voltar a fazer os shows, ele precisava estar descansado para trabalhar. Dormia à noite, aí chegava de manhã cedinho, eu descia com ele, ficava com ele e o Matheus dormia a manhã toda. Só conseguia fazer isso porque a minha mãe estava comigo. Eu me sentia impotente, que eu não sabia fazer as coisas, não conseguia atender as necessidades do meu próprio filho. A sensação, gente, sério, eu queria deixar ele em casa e sair correndo, assim, sabe? Sentir desesperada, e às vezes ele tinha esses choros, gente, que eram alguns choros inconsoláveis. Eu não conseguia ajudar ele, nem eu, nem o Matheus. E ele chorava de um lado, eu chorava do outro, eu ficava muito mal. Mesmo tendo o Matheus e a minha mãe ali do meu lado, eu me sentia sozinha, eu não era suficiente. E a culpa também, né?
né? A culpa de não conseguir cuidar, a culpa de me sentir triste por um momento que eu deveria estar feliz, o que é passado pra gente, que quando você tem o seu filho, você deveria se sentir feliz, né? Você deveria se sentir bem. Só que eu não me senti bem. Então isso me deixava muito frustrada. E aí eu não conseguia validar esse meu sentimento de tristeza. Nos primeiros dias eu não consegui curtir nada. Lembro de pensar que eu tinha acabado com a minha vida. Eu falei assim, gente, eu acabei com a minha vida. O que eu fiz? Eu me senti arrependida de ter filho, sério. E eu achava que isso era errado, né? Porque quem quer que vai falar isso, né? E eu não sabia que isso era comum. E isso é o pior, né? Você não ter conhecimento, você não saber que isso faz parte também do processo. E aí foi que eu comecei a pesquisar sobre a depressão pós-parto, né? Eu queria saber quais que eram os sintomas, né? Porque eu tava me sentindo muito mal. Mas eu vi que na verdade não era isso. Não era depressão, né? Eu tava com o baby blues. Comete muitas mulheres no puerpério, né? Exatamente esses sintomas, né? A tristeza, a impotência, o choro, a autocobrança. Eu vi que era normal, que fazia parte por causa dessa queda hormonal e também por causa da rotina nova, né? Isso me ajudou, me deu um pouco de conforto, assim, não saber que eu tinha algum problema e que o problema era eu, né? Me sentia também com uma responsabilidade muito grande, ficava com medo de deixar cair, dele morrer, dele engasgar. Eu ficava com essa proteção, né? Essa necessidade de proteção. Tanto que o Matheus pegava ele, eu ficava assim em cima do Matheus, sabe? Assim, com medo do Matheus segurar errado, de fazer alguma coisa errada, falando pra ele como que ele tinha que fazer, como que ele não tinha que fazer. Quer vir falar como que foi isso pra você? Vim cá dar meu parecer. Então, quando a Júlia ficava pitacando nas coisas que eu ficava fazendo, aí um dia eu falei com ela, eu falei assim, ó, você tem que deixar eu cuidar dele, porque senão você vai ficar tensa aí até quando eu estiver com ele. Você tem que confiar, você poder descansar, porque você é a pessoa que mais cansa, né? Essa rotina do bebê depender 100% de você, é você que vai dar o mamar, né? Principalmente, a conexão é com você, ele saiu de dentro de você, né? Te demanda essa energia, te demanda esse tempo. E aí eu comecei a perceber que ficou muito pesado pra mim. Poucos dias antes dele nascer, era só eu, né? Então eu conseguia ainda fazer minhas coisas, conseguia me sentir eu ainda, né? Depois que ele nasceu, eu comecei a sentir uma perda de identidade. Era como se eu não fosse eu, era como se eu não existisse. Era como se a Júlia não existisse mais. Eu não conseguia nem ir no banheiro direito, gente. Eu não conseguia tomar banho direito, fazer minhas necessidades, comer direito, que ele chorava e eu tinha que ir lá amamentar, que eu tinha que trocar. Ele queria meu colo, né? Assim, eu entendo, né? Ele é só um bebê e são as necessidades dele. Ainda tô me sentindo, assim, com essa perda de identidade. Por anos e anos você fez as coisas só pra você, né? E aí o filho chega e agora você começa a fazer as coisas 100% por uma outra pessoa, né? Que é o seu filho. Mudança muito radical de um dia pro outro. Tomando leitinho quente. Ainda tem a amamentação, né? Primeiros dias foi muito difícil, porque o bebê, ele começa a mamar muito, porque um dia não tem ninguém mamando no seu peito, no outro dia tem alguém sugando ali quase o dia inteiro no seu peito. Mesmo com a pega correta, eu acho que tem alguma fissura, porque mama muito, né? E deu uma fissura no meu peito que doía demais, doía demais. Eu não conseguia amamentar, assim, eu quase chorava na hora de amamentar. Mas é muito pesado, porque a amamentação, ela é grande parte do dia, né? Você vai estar comendo, você vai estar dormindo, enfim, você vai ter que parar o que você está fazendo para você poder amamentar, porque o bebê, ele depende de você. A gente até entende isso, a gente tem a consciência, né, que é necessário, mas é muito difícil por causa essa rotina que fica pesada. Eu já estava me sentindo traumatizada com o parto, porque não foi o que eu esperava, assim, eu achei que fosse mais tranquilo. Foi insano o parto pra mim. O sentimento do parto ali ainda tava reverberando em mim. E aí com essa rotina, né, que veio punk, assim, de uma hora pra outra, parece que foi tudo piorando. Então eu me sentia traumatizada. É muito importante você ter esse apoio externo. E não é só o apoio do pai, não, porque é a função dele, né, de ter ali o pai fazendo a função dele, ajudando, compreendendo também que você vai estar nessa fase mais difícil. Você ter consciência que você vai estar mais sensível, que você vai estar mais vulnerável. Porque eu não sabia, eu não tinha essa consciência que eu ia estar muito sensível e muito vulnerável. Me sentia muito irritada, me sentia com raiva das coisas e do Matheus, das pessoas que estivessem do meu lado, me sentindo com raiva de mim mesma.
Então eu só externalizava isso. Pessoas estarem informadas também, esse momento que você vai estar precisando de apoio, porque no pós-parto, né? Ah! Carai! Bicho, boca na minha cabeça. No pós-parto, né? Os olhares, a atenção tá muito no bebê. A mulher também, ela precisa desse apoio, precisa desse olhar mais amoroso, né? Porque ela mesma, já vai se culpar muito, né? Se tiver pessoas que mais pioram a situação do que ajudam, é melhor às vezes nem ter ninguém, né? Eu sinto que o primeiro mês foi o mais difícil. O Dom nasceu no verão. O Matheus estava trabalhando muito, então ele estava ficando pouco em casa e acaba que ele não estava ficando tanto tempo com o Dom. Isso também estava me deixando mal, né? Porque eu queria que o Matheus tivesse mais momentos com o Dom. Estava me sentindo bem sobrecarregado. A mãe se sentir sobrecarregada é muito ruim. Eu acho que ela não pode chegar nesse ponto. A gente tem que pensar, se a mãe não tá bem, o bebê não vai estar bem. Porque o bebê depende da mãe. Sinto que o Matheus, ele foi muito compreensivo, assim, comigo, desde do parto, né, na gravidez também, no puerpério. Ele conseguiu ser bem paciente, assim, visto que eu estava bem chata e bem arrogante, bem impaciente. Ou seja, ela estava normal. Ah, filho da mãe! Os dias vão passando, gente, e vai melhorando. A gente tá conseguindo curtir, traz ele aqui pro pessoal ver. Agora a rotina tá bem mais tranquila, a gente acostumou com a rotina. A gente não liga de acordar de madrugada, já se tornou normal, a carinha dele. Ele tá conseguindo se comunicar mais, ele tá rindo, então ele tá interagindo mais. Se você tá passando pelo puerpério ou você vai passar pelo puerpério, se prepara. Mesmo se você se preparar também, nada vai ser suficiente para o momento ali. Só de ir sabendo já é melhor. As coisas, elas melhoram. É um período muito difícil, os seus hormônios também vão voltando ao lugar, está cada dia melhor, isso que importa. Conta a sua experiência, se você tem a sua experiência aí no pós-parto, no puerpério, como que foi pra você, se foi difícil assim também, como foi pra gente. Coloca aí nos comentários que a gente quer saber. É legal você comentar, você deixar aí contar essa história, se aconteceu, como que aconteceu. Porque além da gente falar, você fala também, muita gente falando sobre isso e a gente consegue passar por isso de uma forma mais fácil. Tchau. Então foi isso. Obrigado por assistir o vídeo. A Mônica, nós temos que trocar uma fralda agora, cheia. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, dá tchau. Tchau.